A ansiedade não é o seu real problema. A ansiedade é um sintoma de um problema ainda maior, um estado de desalinhamento interno. E é isso que está fazendo você se sabotar no seu processo de emagrecimento. Está fazendo com que você se frustre ainda mais com você mesma e se sinta às vezes até presa dentro do próprio corpo, dentro da própria mente. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar que não é a ansiedade que está fazendo você comer muito, que está fazendo você descontar suas emoções na comida. É esse estado de desalinhamento. E eu vou te mostrar também como é que você pode resolver isso de uma vez por todas. Eu sou Cássia Milani, terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e esse canal aqui é para você aprender a acabar com o descontrole com a comida, para conseguir emagrecer com muito mais leveza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue o canal aqui e deixa o like nesse vídeo. Entender uma coisa muito importante de ser discernida aqui antes da gente começar de fato o conteúdo. Existe a ansiedade enquanto transtorno mental e existe a ansiedade enquanto uma emoção. Eu não quero falar aqui sobre pessoas que têm ansiedade enquanto transtorno, tá? Se você é uma dessas pessoas, claro, você pode aproveitar o conteúdo aqui do vídeo, vai te ajudar, mas é imprescindível que você tenha um bom acompanhamento médico e psicológico para você tratar essa condição, tá? Eu quero tratar aqui a ansiedade enquanto emoção, enquanto estado. O que eu pude observar nas minhas clientes do acompanhamento individual Naturalmente Magra, né, que é o meu programa de regulação emocional para emagrecimento, o que eu pude ver nelas, né? Muitas chegam para mim exatamente nesse cenário de estar querendo comer até o reboco da parede quando está ansiosa. Normalmente são pessoas que estão com a vida um pouco desordenada e que estão desalinhadas em 3 pontos, que são os 3 pontos principais que eu comento muito aqui no canal: motivação, autoimagem e comportamentos. Quando você tem esses 3 pontos desalinhados, você fica incongruente. O que isso significa? Você fica num estado em que você está desfragmentada. E quando você está mais separada, mais desconectada, você tende a ficar sim mais ansiosa. Por quê? O estado de congruência, que seria esse alinhamento interno, em que a sua motivação ela está direcionada, né, na direção correta, porque a sua motivação é a sua bússola interna, é o que tem dentro de você que te diz para onde você tem que ir, que diz que você tem que dedicar o seu tempo e energia nessa direção, na direção do seu objetivo, alinhado com uma autoimagem que vai sustentar, que vai manter o seu processo no longo prazo, que vai te ajudar a construir bons hábitos e os comportamentos para botar energia em tudo ali, para fazer as coisas acontecerem. Quando você tem esses 3 pontinhos bem alinhados e apontados na direção correta, é como se você sentisse todo o seu ser, físico, mental, emocional, fazendo uma única coisa. Você não tá com a cabeça num lugar e o corpo no outro, ou sentindo de um jeito e fazendo outra coisa. Você tá totalmente integrada. Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui. Observa como é que você tá dentro de você. Será que você tá nesse estado desfragmentado, desregulado? Será que de repente quando você tá trabalhando, você tá com a cabeça em outro lugar, ou quando você tá conversando com alguém, você tá sentindo outra coisa? Ou quando você pensa no seu processo de emagrecimento, você se sente de um jeito um pouco estranho, sendo que na verdade você deveria, entre aspas, estar se sentindo bem em relação a isso. Quando você pensa no futuro, na sua versão do futuro, se você tiver, né, a sua versão do futuro, porque muitas das minhas clientes não têm, a gente cria essa versão do futuro de tipo assim, onde você quer chegar, como que você quer estar com o seu corpo. Muitas delas não sabem me dizer, então a gente tem que construir essa autoimagem juntas. Talvez você não tenha, ou mesmo se você já tiver, como é que você pensa sobre ela, como é que você se sente sobre ela e sobre o que você terá que fazer para chegar nesse lugar. Tudo isso já indica se você está realmente alinhado ou não. E um estado de desalinhamento vai te gerar ansiedade. Não tem como você estar desalinhado e estar em paz, porque a paz, ela vem da ordem. A paz, o sossego, a serenidade, essa confiança serena que eu sei que você quer sentir diante do seu processo todo de emagrecimento e da sua vida como um todo, ela vem de um estado de
centramento, de alinhamento, de ordem. Se você não colocar ordem interna e externa, você dificilmente vai romper com esse estado ansioso e acabar utilizando a comida para compensar essa sensação. Tem um outro ponto super importante que contribui para essa sensação de ansiedade que eu pude observar nas minhas clientes, que é não conseguir olhar para o futuro e ter uma visão assim que deixa você calma. Porque às vezes você está numa situação, você está num estado, você está num momento da sua vida em que você ainda está muito longe do seu objetivo. Eu não sei exatamente quantos quilos você precisa perder, eu não sei exatamente quais são os seus objetivos, mas talvez hoje você sinta que você está muito longe, que você vai demorar muito para chegar. E quando você talvez olha para aquela coisa enorme na sua frente e fala, meu Deus, é muito, eu não consigo, isso te dá uma angústia, um desespero, do tipo assim, a realidade que eu sonho está muito inalcançável, eu nunca vou chegar lá. Sendo que, na verdade, é simplesmente uma questão de você ter um plano e dividir esse plano em pequenos passinhos. Processar isso como se você pegasse um grande pedação de carne e cortasse em pequenas porçõezinhas para você ir comendo parte a parte. Você não vai comer um bife inteiro de uma vez, você vai comer, mastigar pedacinhos. Então, se você tem essa sensação de ansiedade em relação ao futuro, às vezes pode não ser nem relacionado ao processo de emagrecimento, mas de repente tem uma outra situação na sua vida em que você se sente ansiosa. Pode ser uma coisa no trabalho, geralmente tem a ver com questões de trabalho das minhas clientes, eu observo, ou então questões de relacionamento, de família, de filho, de marido, enfim, que dá essa angústia, essa sensação de, meu Deus, eu preciso resolver logo porque parece que está empacando, sabe? Eu entendo porque eu também me sinto assim às vezes. Todo mundo se sente assim, tá? Todo mundo sente ansiedade enquanto uma emoção. É algo que faz parte da experiência humana, é a forma como você lida com ela. Então, a ansiedade, geralmente as pessoas que têm isso com recorrência, né, e se sentem assim por muito tempo, elas tendem a utilizar escapes, né? E a comida tende a ser um deles. Só que você tem que entender que você vai resolver essa sensação na raiz, na sua base, quando você conseguir ficar em paz com a sua ideia de futuro. Então, se você tem um problema para você resolver que está muito longe de ser resolvido, ou então você quer chegar num objetivo estético ou de saúde que esteja muito, muito longe de onde você está agora, você tem que aprender e encontrar uma forma de criar um plano, de diminuir esses pedacinhos até que fique algo completamente plausível e palpável de você fazer no momento presente. Porque poucas coisas são tão efetivas para acabar com a sua ansiedade quanto entrar em ação. Porque a ansiedade, ela vive, ela existe dentro da nossa cabeça. Ela está aqui dentro, você processando mil coisas que às vezes nem aconteceram. Então, entrar em ação, colocar as coisas em prática, traz aquele alívio de, ok, eu estou fazendo algo, estou indo nessa direção e vai dar tudo certo. Existe dentro da comunidade Reintegra, inclusive, que é a minha comunidade de mulheres que desejam emagrecer com mais leveza, que querem aprender a cuidar de si mesmas de verdade, do próprio corpo, que quer aprender a encontrar um caminho de transformação interna mesmo durante o processo de emagrecimento. Lá tem uma aula só sobre planejamento, sobre como você criar um plano bem estruturadinho. São 5 passos para você fazer isso direitinho, para você ter, né, como resultado isso na prática, um plano de ação prático. E você inclusive tem um caderno de jornada, que é um PDF que eu preparei para você utilizar junto durante todo o seu processo da comunidade Reintegra, que você vai preencher nessa aula que eu dei, tá? Eu criei, inclusive, a comunidade Reintegra pensando justamente nessas mulheres que às vezes se sentem um pouco perdidas no processo de emagrecimento, que já tentaram muitas coisas e não conseguiram, ou então que sofrem com descontrole com a comida, com ansiedade, e que querem levar a sério o processo, fazer isso de uma maneira duradoura, de uma maneira leve, de uma maneira mais natural, e reunir todas essas mulheres num grupo só. Se você quer saber mais informações sobre a comunidade, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você conhecer. Lá tem um vídeo, tem mais informações na página, você vai poder falar comigo para tirar suas dúvidas também e fazer parte, se fizer sentido para você.
Mas vamos voltar aqui no vídeo. Então, junto com essa sensação de, meu Deus, estou muito longe do que eu tenho que fazer, eu não vou conseguir, que dá uma certa impotência, né? Vem a sensação de estar patinando, de atirar para todo lado. É aquele desespero de querer resolver logo e você começa, de repente, a tentar uma dieta aqui, um negócio ali, uma estratégia ali. Você até tem um pouco de resultado, mas depois você recupera o peso de novo. Aí você fala, meu Deus, eu acho que eu nunca vou conseguir. Então vem aquela desorganização, né, que eu comentei no começo, que a paz, ela vive na ordem, né, e a ansiedade vive na desordem. Então toda aquela angústia, essa sensação faz com que você tenha pressa às vezes para resolver, tente fazer várias coisas e não consiga. Isso também piora essa sensação de ansiedade, essa angústia que você está sentindo. E é aí que a comida vai entrar como um remédio, como um alento para você. Do tipo, eu tô tentando mil coisas, estou me esforçando, faço vários sacrifícios, sofro, às vezes até tenho um resultadinho pequenininho, mas logo recupero de novo. Ah, desisto, eu vou comer. E aí você acaba comendo. E a comida, naquele momento, ela vem assim com, parece que tem outro sabor, né? O doce fica mais doce, a comida fica mais gostosa, porque finalmente eu tô sentindo algo bom, finalmente eu tô sentindo um alívio, e era isso que o seu cérebro estava buscando. A comida, ela tem sim o poder de acalmar seu sistema nervoso. A comida, ela faz isso sim, não é uma ilusão que você está sentindo. A comida, ela tem esse poder sim. Só que quanto mais você usa a comida como ferramenta para regular as suas emoções, para aliviar essa ansiedade que você está sentindo, pior vai ficando esse ciclo. É como se fosse realmente um vício. O seu cérebro ele vai aprendendo a utilizar a comida, principalmente o doce que tem, né, as comidas ultraprocessadas que tem um apelo ao paladar muito grande, né, que altera a bioquímica do seu cérebro, porque a comida ultraprocessada ela faz isso. Não é simplesmente uma sensação que você tem, ah, nossa, é coisa da minha cabeça, eu sou viciada. A comida ultraprocessada ela tem uma combinação ali de gordura, açúcar, sal, ativos químicos que gera uma explosão muito grande no seu sistema nervoso, te estimula de um jeito que outros alimentos naturais não fazem. Então você tende a utilizar isso cada vez mais como uma ferramenta. Então isso faz você de repente pensar que tem compulsão alimentar. Nossa, eu tenho compulsão alimentar porque eu não consigo parar de comer, porque eu sinto e como muito. Eu tinha uma cliente, inclusive, que ela era assim, quando eu passava por problemas, ela comprava, parava na padaria e comprava tipo R$ 50 de doce e comia todos de uma vez. Então, ela falava, cara, eu tenho muita compulsão alimentar. E na verdade, não era exatamente o compulsão alimentar enquanto doença, mas era simplesmente um desalinhamento interno. Essa ansiedade que você está sentindo, essa angústia que você está sentindo, ela tem uma causa antes dela, que é esse estado de desalinhamento, de desintegração. E como é que resolve isso então? Você precisa resolver na raiz. Ficar comendo não vai adiantar. Você sabe disso porque não adiantou até hoje. Você sabe que quanto mais você continua comendo, pior fica a sua ansiedade, porque ela retroalimenta esse ciclo. Então, o mais importante que você tem que fazer para você conseguir se libertar dessa sensação e conseguir manter a constância no processo de emagrecimento é você aprender a regular seu sistema nervoso. Tem vários vídeos aqui no canal que eu comento sobre o poder que o nervo vago tem para acabar com esse estado de ansiedade que você sente quando você está passando por alguma coisa e a comida entra aí como uma salvação. Se você aprende a regular seu sistema nervoso sem utilizar comida, você vai, além de aliviar a ansiedade, porque essas técnicas de estimulação do nervo vago, por exemplo, elas fazem isso, né? Vou deixar aqui nos cards os vídeos onde eu passo algumas técnicas, algumas sugestões para vocês fazerem. Você vai sentir cada vez menos necessidade de colocar comida como forma de regular, porque você já vai estar regulada. Eu recomendo que você faça essas técnicas de regulação do nervo vago, que você aprenda a acalmar seu sistema nervoso, que não é tão difícil assim. Geralmente envolve respiração, toques no seu corpo, massagens, de repente banho frio, você pode colocar gelo aqui na região de nuca, onde você vai estimular o nervo vago. Tudo isso vai ajudar você a regular seu sistema nervoso e estimular um estado de mais calma dentro de você. E além de regular o sistema nervoso, você precisa gerar o estado de congruência dentro de você,
que é alinhando motivação, autoimagem e comportamentos. E a motivação, ela tem a ver com os seus valores, com tudo aquilo que é realmente importante para você. São os seus valores que direcionam a sua tomada de decisão. Então, ter valores alinhados com o seu objetivo é super, super importante. Tem vários vídeos aqui no canal que eu já expliquei um pouquinho sobre isso, também vou deixar aqui nos cards para você ver depois. Já a autoimagem, ela vai manter o processo. Então, enquanto a motivação faz você começar, ela é a sua bússola, é o que aponta na direção onde você está indo, a autoimagem, ela vai sustentar o seu processo. Ela vai manter você engajada no longo prazo. Porque emagrecimento é uma jornada de longo prazo. Por mais que vocês talvez não gostem quando eu falo isso, vocês queriam emagrecer super rápido, mas não é assim. Você precisa ter tempo para você processar essa mudança de identidade que está acontecendo dentro de você e fora de você também. E você faz isso tendo uma autoimagem positiva, porque você vai retroalimentar os seus hábitos com a sua autoimagem, né? Esse conceito está no livro Hábitos Atômicos, que diz que os seus hábitos constroem a sua identidade e a sua identidade reforça os seus hábitos. Então, por exemplo, eu sou saudável porque eu treino. Porque eu treino, eu sou saudável. Então, é uma coisa correlacionada com a outra. Quando você alimenta do jeito certo a sua autoimagem, você vai conseguir se manter fazendo algo até os resultados aparecerem. E por fim, os comportamentos e a ação prática. É você colocar o plano em ação, é você ter uma rotina estruturada, né, trazendo de novo o ponto da ordem, que é muito importante. Tudo isso vai te ajudar a gerar esse alinhamento interno. E isso eu ensino lá dentro da comunidade Reintegra. Vai estar em várias aulas, tanto ao vivo quanto gravadas. Tem um grupo aberto para você estar sempre conversando com as meninas. Lá dentro tem desafios de implementação, tem todas as ferramentas necessárias para você regular seu sistema nervoso, acalmar esse estado de ansiedade, gerar esse alinhamento interno, de forma que emagrecer se torne uma decorrência natural do seu processo de transformação. Era isso que eu queria comentar nesse vídeo aqui. Saiba que essa sensação de ansiedade que você está sentindo, ela tem sim solução, e a comida, ela não é a única forma de você resolver isso. Tem como sim você se libertar do descontrole com a comida, da compulsão alimentar e conseguir encontrar um caminho de muito mais leveza no seu processo de emagrecimento. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que eu não expliquei muito bem, comenta aqui que eu vou adorar conversar com você nos comentários, e compartilhe esse vídeo com outra mulher que possa se beneficiar desse conteúdo também. Um beijo e até o próximo.